Então, surgiu uma série de narrativas ali que buscavam o quê? Minar a candidatura dele. A partir desse momento que ele se apresentou como potencial candidato, e o establishment, né, que a gente chama, que são aqueles grupos que estão no poder, que é o poder em si, que é realmente quem controla a sociedade, começou a ficar incomodado. A narrativa veio na forma do seguinte: Bolsonaro é uma ameaça à sociedade, Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Ele é uma ameaça à democracia? Efetivamente não, mas essa narrativa fantasma, ela foi implantada justamente porque o inconsciente das pessoas o enxergassem como tal. Mas a verdade é que os brasileiros estavam tão carentes de uma representatividade conservadora no executivo que não se importaram com isso, mas setores da esquerda se importaram. E essa narrativa foi criando força. A gente via que ele era atacado, xingavam ele, às vezes, militantes de esquerda iam até lá, e culminou com aquele atentado que a gente viu, se não me engano, setembro ou outubro de 2018, onde ele foi esfaqueado por um militante de esquerda, que inclusive já pertenceu aos quadros de um partido de esquerda famoso no Brasil. Então, a partir do momento que a gente vê a democracia nesse sentido, por esse prisma, a gente percebe que ela pode ser sim atacada. Por quê? Há pessoas que criam essa narrativa fantasma com a desculpa de defender a democracia. Mas a direita também não cria algumas narrativas? É difícil identificar, assim, obviamente há extremos dos dois lados, obviamente há narrativas erradas dos dois lados, mas diante da perspectiva de poder, e a gente viu que o poder foi controlado, pelo menos na parte do executivo, por PT e PSDB durante mais de 30 anos, e onde eles aparelharam todas as instituições. Hoje, se você for ver os ministros do STF, 7 dos 11, se eu não me engano, foram indicados por petistas. Isso é uma maioria que você não encontra praticamente em corte nenhuma do mundo. E, se eu não me engano, vocês já chegaram, o Telêmaco até pode me corrigir, mas já chegaram a ser 9 dos 11. Então, assim, é uma coisa muito preocupante quando eles têm nas mãos uma instituição tão forte como o STF, que é efetivamente quem decide os rumos do país. Então, a partir desses exemplos aqui, o telespectador pode decidir ou não se a democracia está em risco. Do meu ponto de vista, quando a esquerda começa a criar essas narrativas fantasmas, essas narrativas agressivas que visam simplesmente desmoralizar o outro lado, colocar o outro lado como antidemocrático e a esquerda como dona do monopólio da democracia, nesse caso, sim, eu acredito que a democracia esteja em risco. Muito